Olá, vamos falar sobre a Bíblia. Muita gente pensa nela como um livro só, mas na verdade é uma biblioteca inteira. A grande pergunta é: como é que dezenas de livros, escritos ao longo de 1.600 anos, conseguem contar uma única história, uma história coesa? Bom, nessa nossa análise a gente vai desvendar justamente esse mistério. A questão que vai guiar a gente é exatamente esta. Pensa só, como é que uma coleção tão imensa, tão diversa, escrita em continentes e épocas completamente diferentes, pode ter uma harmonia, nossa, uma harmonia perfeita? É, de verdade, um enigma fascinante. E é ele que a gente vai explorar agora. Então, para a gente começar a desvendar esse mistério todo, a primeira pista está na forma física. Pois é, o jeito como a Bíblia foi escrita e guardada lá no começo já mostra que ela não nasceu como um livro único, mas sim como uma coleção. Antes de virar aquele livro encadernado que a gente conhece hoje, a Bíblia era, na verdade, uma série de rolos individuais. Tenta imaginar, cada um, sabe, de Gênesis a Isaías, cada um era um rolo separado, escrito à mão com todo o cuidado e depois guardado. Isso só reforça a ideia de que, na sua essência, ela sempre foi uma biblioteca. E esses rolos, olha que interessante, eram feitos de dois materiais principais. Primeiro, tinha o papiro, que vinha de uma planta aquática, era mais antigo, mais comum. Depois veio o pergaminho, feito de pele de animal, que era bem mais durável e acabou se tornando mais popular com o tempo. O mais legal é que os dois são mencionados nas próprias escrituras, o que âncora o texto numa realidade histórica, material, bem concreta. E aqui está a chave. A própria palavra Bíblia vem do grego. Biblos era a folha de papiro. Um rolinho pequeno era um biblion, e vários biblions juntos formavam o quê? Uma Bíblia, que quer dizer literalmente coleção de livros pequenos. O próprio nome já entrega sua natureza, né? E aí acontece uma coisa incrível com a linguagem. O que começou como uma palavra no plural, os livros, com o tempo passou a ser tratada como uma palavra no singular, o livro. Essa mudança, que parece pequena, já aponta para uma percepção de que, apesar de ter tantas partes, existe ali uma unidade fundamental que define tudo. Ok, se a Bíblia é uma biblioteca, como é que ela está organizada, então? Como é que esses textos tão diferentes se encaixam? É isso que a gente vai ver agora, analisando a estrutura dela, a verdadeira arquitetura dessa revelação. A diversidade é algo impressionante. Tem lei, poesia, profecia, história, tudo escrito por reis, pescadores, profetas ao longo de 16 séculos. A grande questão é, como tudo isso se junta? Essa harmonia que nasce de uma variedade tão grande é o que torna a estrutura da Bíblia tão fascinante e digna de estudo. Olhando de um jeito mais amplo, a organização é bem clara. A Bíblia se divide em duas partes principais: o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27. E cada um deles é subdividido por gênero literário ou grupos de assuntos, o que ajuda muito a gente a navegar por essa coleção tão vasta. Vamos dar uma olhada mais de perto no Antigo Testamento. Ele começa com a Lei, que são os 5 livros de Moisés, daí ele segue com 12 livros de história, contando a saga da nação de Israel, depois vem 5 livros de poesia cheios de sabedoria e louvor, e termina com 17 livros de profecia, que olham lá para o futuro. Já o Novo Testamento tem uma estrutura parecida. Começa com a biografia, os 4 evangelhos que contam a vida de Jesus. O livro de história, Atos, narra o nascimento da igreja. As 21 epístolas são cartas que explicam a doutrina. E, por fim, o livro de profecia, o Apocalipse, que fala sobre o futuro. Bom, a gente já entendeu a origem física e a estrutura, mas a grande pergunta continua no ar. O que une tudo isso? Qual é o fio condutor que costura esses 66 livros e transforma essa coleção numa narrativa única e coesa? A resposta, segundo o próprio texto bíblico, não é um conceito, mas uma pessoa. Nessas palavras, o próprio Jesus está dizendo que todas as escrituras, que na época era o que a gente hoje chama de Antigo Testamento, apontam para ele. Esse é o ponto central. O fio que une tudo é uma pessoa. Então, essa é a solução para o nosso enigma. De Gênesis a Apocalipse, seja através de símbolos, de profecias, de narrativas, a figura de Jesus aparece como o tema central que unifica toda a revelação bíblica. A gente pode até resumir a Bíblia inteira em 5 fases que giram em torno dele. O Antigo Testamento é a preparação, os Evangelhos, a manifestação, o livro de Atos, a propagação da mensagem dele, as epístolas, a explanação da doutrina dele,
E o Apocalipse, a consumação de tudo, também através dele. É uma única e grande história. Certo, já entendemos a origem, a estrutura e o tema central. Mas como é que aqueles rolos antigos se transformaram nesse livro organizadinho que a gente tem hoje em mãos? É isso que a gente vai ver nessa última parte da nossa análise. Essa organização em capítulos e versículos que a gente usa hoje é, na verdade, bem mais recente, sabia? A divisão em capítulos só apareceu lá no século XIII e a de versículos séculos depois. Mas o grande marco, o que mudou tudo, foi em 1452. A Bíblia se tornou o primeiro livro impresso por Gutenberg. E isso, claro, permitiu que ela se espalhasse de uma forma nunca vista antes. E essa organização toda resultou num número que talvez ninguém nunca tenha parado para pensar: 1189. Esse é o número total de capítulos da Bíblia. É um sistema criado séculos depois, só para facilitar o estudo e a localização das passagens. E, como dá para ver, a maior parte desses capítulos, 929 para ser exato, está no Antigo Testamento. Enquanto isso, o Novo Testamento tem 260. Isso reflete o período de tempo imenso que o Antigo Testamento cobre. E para fechar, uma curiosidade fascinante. A frase "não temas" ou "não tenha medo" aparece na Bíblia, segundo algumas contagens, 365 vezes, uma para cada dia do ano. É uma pequena pérola que mostra a consistência incrível da sua mensagem de encorajamento. E a gente chega ao final com uma pergunta para reflexão. Se os 66 livros da Bíblia não são uma coleção aleatória de textos, mas uma única revelação que aponta para uma pessoa central, o que isso muda na forma como a gente lê e entende esse livro? Pensar sobre isso pode de fato mudar toda a perspectiva. Agradeço por ter acompanhado esta análise.